Olá, bem-vindos ao episódio 10 do Nuvem Talks, o último episódio da temporada de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio, trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar pela segunda vez aqui no Nuvem Talks, Mariana Grunski. Mariana é arquiteta, diretora criativa e referência na aplicação de inteligência artificial à arquitetura e ao design. Com mais de 12 anos à frente da Soma Creative Studio, já liderou mais de 200 projetos em espaços comerciais e efêmeros, unindo criatividade e estratégia de marca. A arquiteta desenvolveu o método Arquear de implementação de IA na arquitetura para acelerar processos, potencializar a criatividade e aumentar a assertividade. Isso se traduz em profissionais menos sobrecarregados e em maior faturamento para os escritórios, sem perder o olhar crítico e humano que define a profissão. No mercado de arquitetura e design, onde a eficiência é um fator-chave, aplicar IA não se trata apenas de seguir uma tendência, mas sim de manter-se à frente e competitivo. Portanto, o objetivo de Mariana é fazer a ponte entre arquitetos e as melhores ferramentas de IA, com uma abordagem prática e acessível. Oi, Mari, tudo bom? Seja bem-vindo novamente ao Nuvem Talks. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente de novo. Ai, obrigada, eu fico sempre feliz com o convite de conversar mais contigo, Maria. É sempre bom a gente fazer essa troca. Claro. Obrigada pelo convite de novo. Esse episódio é muito especial para a gente porque é o último episódio que a gente vai gravar em 2025. 2025 foi um ano louco, incrível, overwhelming, né? Cheio de informação, cheio de coisa nova, tudo se desenvolveu com muito mais rapidez do que como a gente estava vendo antes. E eu acho que nada melhor encerrar esse ano com uma conversa com você, que foi uma das primeiras que foi entrevistada no Nuvem Talks, e agora a gente vai falar o que aconteceu e perspectivas e futuro, e o que a gente acha de como as coisas vão acontecer, o que vem aí em 2026. Sim, obrigada, honrada de estar falando aqui de novo, começando e encerrando o ano contigo, muito legal, obrigada. Então, para quem não te conhece, eu acho que seria bacana você explicar um pouquinho de quem é você, o que você faz, porque muita gente te conhece, o Instagram tá super, super famoso e o curso também, para mim, é o melhor curso de arquitetos e designers de interiores no Brasil, é o seu. E eu digo depois porque, assim, eu tenho visto muita coisa aí online, mas eu queria que, para as pessoas que estão chegando no Nuvem agora, não te viram ainda, não te conhecem, quem é Mariana Grunski, o que a Mariana faz? Conta aí pra gente. Legal, obrigada pela oportunidade de falar. Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Durante a graduação, eu também fiz uma graduação sanduíche em Portugal, na FAUP, que é a faculdade do Álvaro Siza, então é a escola portuguesa, né, do Souto de Moura e de outros arquitetos importantes. Antes de estudar arquitetura, eu estudei design gráfico também, então essa junção do design gráfico e da arquitetura e o meu interesse muito pela parte de marketing, de marcas, de publicidade, cinema, sempre foi algo que durante até a escolha da profissão me trazia dúvida do que eu ia fazer, e quando eu consegui unir tudo isso fazendo projetos para marcas. Então, desde eventos até espaços comerciais, espaços efêmeros, e cenografia, espetáculos, shows, então, e até depois entrando na parte também de segurança desses espaços, né, PPCI, projeto de bombeiros. Então, desde 2012 eu tenho meu escritório e atuo com essas marcas. E a inteligência artificial entrou muito nessa coisa da marca, né?
porque quando a gente quando a inteligência artificial começou a ficar mais acessível a nós fora da academia, né, ela foi muito para imagens. E a gente viu o Midjourney, e aí veio o ChatGPT também, e eu comecei a ver muita possibilidade disso dentro da arquitetura, porque fazer imagens e fazer arquiteturas disruptivas era o que eu gostava de fazer. Então, eu comecei a estudar muito na brincadeira e trazer isso para o meu trabalho, e comecei a ver também que aquilo não estava sendo abordado para o arquiteto comum, né? Aquilo não estava sendo explicado para o arquiteto comum, no nosso dia a dia não estava sendo aplicado. Eu comecei a estudar, e quando eu vi, estava super interessada, super focada naquilo, e todo mundo me perguntando como é que eu estava fazendo, e aí eu fui dar uma palestra num curso aqui, fui falar ali, porque todo mundo queria saber o que eu estava fazendo, e quando eu vi, eu estava tendo mais tempo falando sobre IA do que realmente projetando, né? Não foi algo planejado, mas foi algo que eu vi uma grande oportunidade. Então, da minha vida profissional é mais ou menos isso. E ao longo desse caminho também com a IA, eu vi que não é só imagens, que é o que 95%, diria talvez até 99% das pessoas que falam sobre IA têm se dedicado a falar. Só que a IA, a inteligência artificial aplicada à arquitetura, ela só a pontinha do iceberg é sobre imagens e vídeos. A gente tem uma gama de IAs que nos ajudam na parte de gestão de projetos, gestão de recursos, gestão de cronograma, gestão de escritórios de arquitetura. E isso também é algo que eu tenho me dedicado a estudar e aplicar no meu dia a dia no meu escritório e levar isso para outros arquitetos também. E não tenho visto também quase ninguém falando sobre isso, então a gente vai ter que... Eu busco em outras áreas. Então, como é que o pessoal da administração está fazendo? Como é que os advogados estão fazendo? Como é que o pessoal do Google está fazendo? Da OpenAI está fazendo? Inclusive, fui convidada pela OpenAI e sou uma das creators do ChatGPT, então eu tenho tido acesso a ferramentas novas e novas funcionalidades do ChatGPT com antecedência, então está muito legal. Participei de uma reunião que ainda não posso contar, logo mais eu conto, ontem, com um monte de gente bacana que fala sobre IA, para trazer esse conteúdo para os meus alunos com antecedência, né? Então, enfim, acho que eu até já passei, né? Mas essa sou eu, resumo. Muito legal. Mãe de um menino de 8 anos, que é o Matheus, que é o meu melhor projeto até o momento. Será para sempre. Lindo, você sempre mostra nas suas apresentações, é sempre fofo, eu acho muito legal. Em relação a essa coisa aí da OpenAI, eu tenho dicas. Depois eu falo para você o que eu acho. Mas eu acho que foi muito bacana, assim, a gente se conheceu através acho que todo mundo sabe, assim, inclusive da primeira conversa que a gente teve, a gente se conheceu através do Instagram, através do interesse comum com IA, e foi muito engraçado, né, porque IA, o desenvolvimento e o uso das ferramentas começou quase como uma obsessão, né, porque quando você experimenta, ou pelo menos foi assim, como aconteceu no 2023, início de 2023, e eu acho que é uma experiência compartilhada. Eu falo com algumas pessoas que tiveram a mesma sensação. Você fica obcecado com aquilo, né? E foi muito engraçado porque eu assisti uma palestra do Matias Del Campo e ele falou que o arquiteto ele gosta de escolher, de selecionar, de praticar esse exercício do olhar e dizer isso é melhor do que isso, né? Eu acho que a IA, ela dá essa possibilidade com muita rapidez e ali gerou já um interesse absurdo, né? De vamos estudar e desenvolver. Mas voltando ao que aconteceu contigo, né? Então, desde então, você desenvolveu o curso foi sendo estruturado ao longo do caminho, muito legal isso. Sendo né? ainda construindo o avião está voando e você está construindo o avião. E aí acabou virando realmente uma base de dados impressionante, assim, e de aprendizado impressionante. Então, eu acho que
é muito legal você falar que tem muita gente focada muito nessa questão de imagem, porque o seu curso dá um background para outras coisas também, são muito importantes. E a gente sabe que o arquiteto, ele não fica só fazendo imagem 100% do tempo dele. A imagem é um pedaço bem pequenininho de um processo super burocrático, complexo, de altíssima responsabilidade. E aí, tantas ferramentas e tantos recursos disponíveis, né, para ajudar a gente nesse dia a dia. Então, é muito legal você estar compartilhando isso com outros escritórios agora, né? Porque tudo começou com um curso, mas eu vejo que você dá consultoria para escritórios também, não é isso? Sim, também tenho conversado com alguns escritórios e acabo também convidando esses escritórios, além dessa imersão que a gente faz online e presencial, também convido para ficar junto comigo durante aquele ano todo, assistindo às aulas e também as novidades que vão sendo lançadas, as atualizações, né? Então, vou até os escritórios, converso com eles, trago o meu método um pouco, um olhar, não diria superficial, porque normalmente esses encontros duram mais ou menos 4 horas, que já dá para mostrar muita coisa. Né, uma imersão, mas sempre fica o convite para eles aprenderem mais durante aquele ano todo. Porque também, o que eu gosto de falar, e tenho dito nesses encontros, é que quando você entende como a IA funciona, como perguntar e como extrair o melhor, e como fazer as revisões, e obviamente utilizando a sua base de conhecimento em arquitetura, quando você une essas duas coisas, qualquer ferramenta que vier, você consegue utilizar. Então, quando vem a pessoa, o melhor prompt é esse, o melhor prompt é aquele, não tem o melhor prompt. Tem o que é o seu projeto, tem o que é o seu olhar sobre arquitetura, tem o que é a ferramenta, por exemplo, o prompt que funciona no Midjourney não vai funcionar no Gemini, e do Gemini não vai funcionar no Midjourney. Então, não existe isso de melhor prompt. E até me perdi, né? Então, nesses escritórios, eu gosto muito de trazer uma base geral do que é a inteligência artificial, porque para qualquer ferramenta que vier, você saber utilizar. Porque não adianta você ficar presa a uma, porque elas vão estar sempre mudando. Elas vão estar sempre atualizando, né? E aí, o meu curso deixaria de fazer sentido se eu falasse sobre uma única ferramenta, porque ela vai estar sempre atualizando. E por isso, a importância vamos ficar um ano junto, entendendo melhor, vamos fazer as aulas ao vivo uma vez por mês para trazer as atualizações e tudo mais. E aí, até essa é uma reestruturação que eu pretendo para o futuro, agora recente, em 2026, é deixar o curso mais com uma base assim, bem forte do que é a IA e de como pedir melhor e como extrair os melhores resultados, para daí nas aulas ao vivo com mais recorrência durante o mês, né? Tipo esse workshop que a gente fez agora, que foi super produtivo, a gente entende as atualizações, porque as atualizações estão sempre aí, né? Para a gente não ficar defasado. E aí, enfim, é isso. Falo com escritórios, falo com arquitetos sozinhos, falo com grupos, dou palestras, então tenho ensinado num formato bem diferente de falar, né? Falam diferentes tipos de locais e pessoas e grupos. Tenho falado bastante. Muito legal. E legal também essa abordagem, né? Você está disposta a essa flexibilização de abordagem, ou seja, até essa reorganização que você quer fazer em relação à estrutura do curso, porque é realmente como você fala, as interfaces e a forma de atuar dentro das IAs é muito parecida. Então, se você consegue aprender essa base geral de como olhar para a interface, olhar para as ferramentas, entender como interpretar aquilo e utilizar comandos, a gente está falando muito menos de prompts hoje em dia, né? Mas prompts, comandos, você consegue usar praticamente todas as ferramentas. E aí não importa a mudança que acontecer, porque quando já tá aí a base. Você já sabe utilizar. Isso é muito bacana. E aí já me leva para a segunda pergunta, assim, que eu acho que tem a ver com essa evolução, né? Então a gente começou ali, eu comecei muito obcecada com Midjourney, e eu tô vendo eu também. O Midjourney tá sofrendo ali aquele, sabe? Sabe assim, tipo, 5 anos de namoro, começa a ficar um pouquinho balançado. Tá um pouquinho
Porque é como você falou, né? Houve uma evolução e muitas coisas foram simplificadas, ficou um pouco mais fácil, mais simples, né? Na Uhum. questão. Então, antes de entrar em Midjourney e ferramentas em si, me fala um pouco sobre essa sua percepção do que aconteceu até assim, do final de 2024, eu lembro da gente conversando, final de 2024, gravando o início de 2025, falando, olha, mudou do final de 2024 para março de 2025, teve aquele lançamento do uma mudança no chat GPT. E aí, Sim, uhum. o chat GPT, imagens, etc. Bem no início desse ano, né? Uhum. E parece que foram 5 anos em um ano, porque aconteceu muita coisa depois daquilo. Muita. Então, o que você acha que aconteceu, assim, em linhas gerais? Por que não é a mesma coisa que 2024 ou 2023? O que aconteceu em 2025 com essas ferramentas e a forma como você lida com a IA? Eu percebi, não sei se é uma impressão só minha, né? Vou falar minha percepção pessoal sobre isso por conta do meu trabalho, né? Eu acho que as interfaces, principalmente das LLMs, né, como o ChatGPT e o Google e o Gemini, elas estão muito boas e precisas em todas as frentes, né? Imagens, textos, vídeos, planilhas, tabelas, e elas estão muito conectadas a outras ferramentas do nosso dia a dia. Então, isso muda tudo. Porque se antes eu usava o chat GPT para conversar sobre assuntos, sobre teorias e etc., e planilhas e, enfim, qualquer coisa que diz respeito a textual, né, resultados textuais, e aí eu ia para o Midjourney para fazer imagens, eu não preciso mais, né? Eu posso ter tudo lá, ou então tinha que copiar e colar uma coisa que eu tinha num PDF ou no Word ou não sei aonde para trazer para essas ferramentas. Eu não preciso mais. Eu tenho esses ecossistemas muito bem desenvolvidos. O ChatGPT tem o seu ecossistema, inclusive conectado com o Google também. E o Google também tem o seu, né? E o Google, daí o Gemini está dentro de todo do Gmail, dos docs, dos slides, das planilhas, né? O Gemini está dentro de tudo. E mesmo essas outras ferramentas que acompanham, tipo Notebook LM, ou mesmo o Mixboard que a gente comentou, todos eles são o Gemini. Eles são só formas diferentes, são interfaces diferentes do Gemini. Então, eu acho que a grande mudança, muito mais para o final do ano agora, mas isso veio aparecendo no decorrer do ano, mas muito mais consolidada agora no final, são esses ecossistemas de IA. E ainda dando a possibilidade para quem gosta de desenvolver a própria IA, também, própria IA não é que você vai desenvolver a própria IA, você vai desenvolver o próprio, digamos, o próprio aplicativo de IA, né? Tanto o Google AI Studio quanto o ChatGPT, todos eles te dão essa possibilidade, né? Tem algumas pessoas que gostam de criar o próprio, até mesmo para ter um pouco mais de privacidade de dados e tal, e preferem estar com isso dentro da sua própria máquina, né? Essas ferramentas te dão essa possibilidade. Eu não sou essa pessoa que faço isso, né? Que crio o meu próprio aplicativo. Eu gosto de usar os que a gente tem pronto e confio muito nos que a gente tem pronto. Mesmo em termos de privacidade, porque evito colocar dados muito sensíveis, e porque também quando em qualquer lugar que a gente vá, se a gente ficar muito preocupado com a privacidade nesses casos, a gente não usa nada, né? Nem o próprio e-mail. Se eu ficar só usando e-mail, eu já posso ter minha privacidade invadida. Não adianta falar de privacidade hoje em dia. Não adianta mais, gente, acabou a privacidade. Né? Mas acho que tem o seu público para isso. Existe um público, empresas que requerem isso, que exigem isso, e que devem ser respeitadas e procurar os profissionais que assim trabalham. Com segurança também, né? Com essa segurança, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje o Google AI Ultra, né? Se você assinar o Ultra, plano Ultra do Google, né, para ter acesso ao Workspace e ao Gemini e tudo mais, o plano mais top que eles têm é cerca de R$700, R$900 por mês. Lá no contrato diz que eles não vão usar os seus dados
para treinar IA. Lá diz que eles não vão levar para outros lugares externamente, tudo isso. Uhum. Então, teoricamente, você está seguro. Agora, se você está seguro mesmo ou não, só o futuro dirá, né? Mas, em resumo, né, eu acabo sempre fugindo da sua pergunta, né, Maria? Eu vou sempre... A árvore vai sempre, os galhos vão sempre... Né? Mas eu acho que o que mudou muito de 2024, do final de 2024 para o final de 2025, esse um ano aí de mudança da IA, são esses ecossistemas. Então, esses ecossistemas, eu acho que facilitam muito a nossa vida, porque a IA vai atuar em todas as frentes de documentação, de imagens, de processos de projeto que a gente utiliza. Então, acho que essa é a grande mudança. E vamos ver o que vai vir pela frente, né? Então, a gente saiu um pouco daquela história de uso ou não uso, né? Uso ou não uso. Ninguém fala mais disso. É todo mundo tentando, de alguma maneira, se adaptar, assim. Uhum. Em relação ao seu curso, em relação ao seu público, que também aumentou, você abrangeu bastante, né, outras áreas e foi conversando com mais pessoas. O que você percebe? Qual que é a sua percepção em relação ao engajamento do público em relação à IA, que é o que a gente estava falando agora? A gente não está mais vendo muito esse questionamento de não quero usar, isso não. Eu vejo estratégias, algumas estratégias, mas o que você vê do público que está te buscando? O que esse público quer aprender? Aonde eles querem chegar? Eles sabem onde eles querem chegar? Não. A grande maioria não sabe. E eu fico feliz em poder ajudar. Porque a grande maioria das pessoas que estão novas, que estão chegando, elas têm tido mais contato com o IA do que as que chegavam em 2024. Acho que as que chegavam no início de 2025, final de um ano atrás, chegavam muito mais sabendo um pouco mais de IA e o que esperar. E muitas das que estão chegando agora estão sendo... elas são bombardeadas por vários lados do que é inteligência artificial, muitas vezes de maneira errada. Então, isso me preocupa um pouco, porque eu tenho que sempre, gente, não é assim, né? E aposto que deve ter muita gente também que me corrige, Mari, não é assim, porque, obviamente, eu não entendo das profundidades da IA e como ela é desenvolvida, e eu só entendo de como ela é usada no nosso trabalho. Aí agora eu vejo muita gente falando sobre IA e mostrando como uma mágica que você vai fazer. Eu até falei no workshop sobre isso. As pessoas querem ver a caixa de papelão da IKEA explodir e deixar pronto o seu ambiente. Eu acho isso de uma bobagem tão grande, e posso até ser cancelada por isso, mas é uma bobagem você fazer uma caixa de papelão explodir e imobiliar o seu ambiente. É bonitinho? Mas em que isso aí vai melhorar o seu trabalho? Não, em que isso aí vai... Então, eu tenho visto muita gente querendo assim, me dá o prompt para fazer isso. Para fazer... Típico. Vou usar essa metáfora da caixa da IKEA explodir, né? Isso é muito simples. Você faz uma imagem com uma caixa, uma imagem com o seu quarto mobiliado e bota o primeiro frame e a caixa, o segundo frame é o quarto mobiliado e fala, daqui para cá você vai ter que explodir. É só isso. E as pessoas querem essas soluções virais. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem as soluções virais. E as soluções virais, elas não melhoram o seu dia a dia como arquiteto, elas não valorizam o seu projeto, elas não melhoram a sua entrega, elas não melhoram a sua rapidez, elas não melhoram a sua assertividade, elas não são coisas que vão otimizar o seu tempo, elas são coisas que vão gastar o seu tempo. Então, acho que as pessoas têm vindo muito com essa sede de soluções virais, e não vendo o que tem para baixo do iceberg, né? E aí, quando eu começo a mostrar o que tem, o que mais que a gente pode fazer, as pessoas ficam muito impressionadas e muito felizes e muito agradecidas e querem fazer mais e vão buscar mais, querem se aprofundar, porque muita coisa, em resumo, muita coisa de IA viralizou, e são muitas trends, e que elas não correspondem ao que a gente precisa fazer para melhorar o nosso dia a dia como profissional de arquitetura. Sim. Então, essas pessoas têm chegado dessa trend, mas não são todos, né?
tem um público bem variado. Um público bem variado. Eu sempre gosto de perguntar o que as pessoas fazem, faço algumas pesquisas antes dos meus alunos começarem o curso. Tem gente que já chegou, que já conhece bem, tem gente que está usando já com imagens, tem gente que usa o chat GPT, mas uma minoria ainda usa para organizar processos dentro do escritório. Certo. Mas tem gente que... Eu concordo, eu acho que isso tudo que você falou desenha um pouco do quadro do que aconteceu também em 2025 em relação a essa coisa da explosão, né? Então, até 2025 do ano, a gente ainda estava falando em um grupo talvez um pouco mais restrito, né, numa bolha, e de repente a acessibilidade que essas novas versões trouxeram gerou essa explosão nas redes sociais. E isso impactou muito o profissional que não tinha noção de como utilizar, porque ele vê uma série de posts e também eu sempre falo, quando eu dou palestra, eu coloco eu colei no meu último slide um post que fizeram no Instagram, não sei nem de quem não me lembro, onde você coloca plim, é assim. Plim. Então, existe toda uma narrativa de que você vai aprender IA e você não pode parar de pensar, porque o projeto vai ser desenvolvido assim. E não é verdade. Não é verdade de que a ferramenta vai performar imediatamente da forma como você quer. E eu acho muito legal, porque quando você está dando workshop, você fala, gente, você não só fala, você demonstra isso, né? Ou seja, às vezes você faz e funciona de primeira, às vezes você faz e não funciona de primeira, aí você faz a segunda, a terceira, até realmente sair. E essa experimentação, ela é algo essencial para você utilizar IA, né? Então, rolou essa trend, e tem muita gente achando que é simplesmente fazer o Plim, então acho muito legal de vir com essa missão de esclarecer. E aí é isso, né? O que mais que a gente pode fazer? Como que a gente desenvolve o processo? Aonde é que eu coloco a IA? Como que eu identifico? Então, por exemplo, no curso que eu dei esse ano para São Paulo Master Education, a gente fez um exercício com os alunos da pós-graduação, que não era fazer imagens, que era identificar processos. Então, era somente identificar processos. A gente apresentou várias ferramentas e o exercício era identificar um processo pequeno, não resolver o problema todo do escritório, porque é complicado. Uma seleção de uma área, de uma sequência, de um processo que tem algum problema e fazer uma pesquisa de IAs que podem resolver esse problema dentro desse espaço pequeno. Então, por exemplo, houve gente usando IA para trabalhar na parte de levantamento, houve gente de IA usando IA para resolver a questão de mídias sociais, houve gente usando para melhorar a questão de visitas à obra, registro de visitas e emissão de relatórios. Houve gente também, que é o que a gente vê bastante, usando para fazer o processamento de briefing com o cliente. Ou seja, tem tantas oportunidades, tem várias oportunidades, né? Então, isso é muito importante também, né? Ter essa coisa de dar um passo atrás e pensar sobre o que é que eu faço no meu dia a dia e como que eu gostaria de melhorar. Você mesmo fala também, né? Se você já faz uma coisa muito bem, você não precisa melhorar o que você já faz muito bem, não é isso? Isso que eu ia acrescentar. Agora, você não precisa usar a IA em tudo, todo o seu processo, né? A gente, né, demonstra que ela pode ser usada em várias etapas de processo, do processo como um todo, mas ela não vai ser usada em tudo, porque ela não... Primeiro porque não tem IA para tudo, né? Obviamente. Mas mesmo assim, mesmo que tivesse, se você faz uma coisa muito bem feita e gosta de fazer, e faz com agilidade, né? Aquela coisa, a gente estuda 20 anos para entregar uma coisa em 1 minuto, porque a gente estudou 20 anos para entregar em 1 minuto, por isso que custa caro, né?
então continua fazendo do seu jeito, você não precisa colocar. E aí, aquela parte que você não gosta, que você tem mais dificuldade, busque IAs que te ajudem naquela parte, né? Naquela demanda. Então, Bacana. acho que é muito isso. Tem muito a ver Vamos com falar isso. de trabalho fora a questão da. Aliás, é uma pergunta: você está tendo tempo de tocar também a Soma, para além da Arquear? Você está fazendo as duas coisas? Ou Olha, já. tá muito difícil. Me conta como está acontecendo isso. Tá bem difícil. Eu tô com alguns clientes ainda grandes que eu atendi durante o ano inteiro, mas tenho evitado pegar clientes novos e coisas que eu vejo que vão me demandar um tempo que eu não tenho. Então, então tenho pegado menos projetos com a Soma Arquitetura e me focado mais nessa coisa realmente da inteligência artificial, da Arquia, tenho focado mais. E também buscado mais pessoas para me ajudar. E eu vejo que quando eu tenho pessoas me ajudando, eu consigo daí, obviamente, abraçar mais coisas, né? E tem algumas coisas do meu trabalho que eu não consigo terceirizar ainda. Então, as coisas que eu não consigo terceirizar, eu preciso muito entender se eu vou conseguir entregar para não atrasar, para não ter atrasos. Mesmo com entendendo tanto de tem coisa que depende muito da nossa presença, né? Sim, Então, depende da presença e da nossa criatividade, da nossa. Presença, digo, para utilizar a nossa sabedoria nessas coisas. Claro. Então, mas esse ano é um ano que eu tive menos clientes, mas os clientes grandes e que, por exemplo, atendi o ano inteiro a WSL no Brasil, né? Maravilhoso. Então foi meu cliente, e muitas vezes eu preciso de mais um dia, eu já te entrego, porque a IA, o pessoal da Arquia estava me demandando. Então, foi um ano de muito trabalho, com um cronograma muito apertado, com pouquíssima vida pessoal, com pouquíssima vida social. Então, foi um ano bem desafiador, assim, pessoalmente também falando, né? Então, quando termina o ano e a gente, realizei várias coisas profissionais que eu gostaria de ter realizado, mas há muito abrindo mão de vida pessoal, né? Muito abrindo mão de vida pessoal e social. E aí, agora para 2026, a ideia é deixar isso um pouco mais organizado, para eu poder realmente delegar tarefas que não dependem de mim, para que eu possa fazer tudo que eu quero fazer. Que eu quero, Não é pouco, né, Mariana? Se deixar, quer fazer tudo. Eu tenho 1000 ideias, meu Deus do céu. 1000 ideias. A gente 1000 ideias. Pois é. Pode. Esse ano foi bem bacana, assim, eu acho, desafiador também. Eu acho que em relação a essa questão da IA, com tanta evolução, assim, senti que muita gente falando, né? Eu não consigo acompanhar, é muita coisa. Mas também trouxe muita oportunidade, né? Então, acho que foi um ano bem importante. Falando sobre aprendizado, foi muito legal, porque acho que o grupo de WhatsApp que eu criei evoluiu bastante e tem tido uma interação bacana entre as pessoas ali, no sentido de desejo, né, de aprender e etc. E você está sempre muito legal o grupo. Respondendo, é super ótimo. A galera curte muito, respeita muito seu trabalho. E do lado de cá, a gente se mudou para Miami, né? Então teve essa grande mudança durante o ano e a Nuvem Design está evoluindo com uma surpresa boa de que em terreno, eu entendo que os americanos eles têm ainda mais abertura por uso dessas ferramentas, inclusive em projetos grandes também. Então, já algumas experiências usando o IA aqui no desenvolvimento tanto de projeto conceitual, que é muito eu sempre falei, porque a Nuvem desenvolve projeto conceitual, e as pessoas, mas só o processo conceitual? Sim, só o processo conceitual. Então, eu acho que mudou muito desde setembro para cá, essa questão de
pela evolução do que aconteceu com as ferramentas, eu estou usando muito mais Nano Banana, misturando Gemini com Nano Banana, o Gemini com o Midjourney, bastante ainda o Midjourney por causa de... Eu acho que é textura visual mesmo, né? Porque a gente concorda que cada ferramenta, cada output tem a sua cara, né? Tem a sua textura, a sua linguagem. Então, acho que tem a ver com isso, mas muito feliz de poder ampliar essa atuação e de poder usar mais ferramentas de uma forma mais corriqueira, vamos dizer assim, né? Virou uma coisa bem normal, assim, implementar. A gente se encontrou esse ano em São Paulo, porque eu estava desenvolvendo um trabalho, apresentando um trabalho em São Paulo, e você participou do AA Visiting School, né? Foi. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Como é que foi isso, fazer participar do workshop do AA, e o que você sentiu, o que você sentiu, como que você sentiu que impactou no seu entendimento desse universo, assim, né, do que eles gostam de chamar design computacional e IA. Então, primeiro que foi uma experiência, diria até transformadora, assim, porque passar 10 dias com um grupo de pessoas que você não conhecia, falando sobre arquitetura, sobre design paramétrico, sobre design computacional, um pouco sobre IA, dias muito intensos, né? Você sabe que você já fez também, né? A AA. Isso, e além disso, o tempo inteiro falando inglês, né? E aprendendo em um assunto complexo em uma língua que não é a minha língua nativa, e obviamente, e com pessoas que eu admiro muito, né, que foi o Hassan, a Gabi e também a Marcela, que estava lá ajudando, pessoas que eu admiro muito mais, todos os talks que a gente teve com vários outros profissionais incríveis, a própria, aquela menina do Nice Antis, e esse que você recentemente citou também, já que na nossa conversa. Matias. O Matias também esteve lá de forma online com a gente. Então, mas é um curso muito mais voltado para o design paramétrico, né? Para o design computacional, muito mais do que para a inteligência artificial. E o trabalho final até foi feito bastante com IA e com os do Midjourney, do Kling e do próprio Magnifique, mas a grande parte do curso foi um pouco do design computacional, que é um assunto no qual eu não tenho interesse em me aprofundar. Né? Reconheço a importância e recomendo que todos que puderem se aprofundem e utilizem. Quando eu falo design computacional, não é o nosso Revit, nem o nosso AutoCAD, nem o nosso... Não, é o Rhino, o Grasshopper, né? São ferramentas de design paramétrico e que grandes escritórios usam. Da Zaha Hadid usa, o pessoal do Big também... enfim, tem uma série de escritórios que utilizam o design paramétrico e que tem resultados incríveis na arquitetura. O meu tipo de trabalho como arquiteta não cabe esse tipo de ferramenta. Não cabe, por vários motivos, por serem ferramentas que entregam resultados muito de excelência, obviamente, mas não para o meu porte de escritório, nem para o meu porte de arquitetura, nem para o meu porte de projetos, né? E também porque é algo que me tomaria um tempo que hoje eu vejo que eu já não tenho, né? Para me dedicar para aprender. Se fosse num outro momento, com outros tipos de projeto e com outros tipos de clientes, talvez sim, né? São escolhas. E estou dizendo que o design paramétrico é algo realmente sensacional, que realmente muda a forma de projetar, muda a forma de enxergar, muda os resultados que você tem em arquitetura também. E foi muito importante para mim aprender, para eu aprender como utilizar
pelo menos a base, e ver como essas pessoas que estão usando há muitos anos isso e se aprofundam nisso, como elas pensam, né? Inclusive como elas pensam sobre inteligência artificial, o que elas pensam sobre IA também. Foi importante eu ter esse entendimento, ter outros olhares sobre a IA, conviver com pessoas mais jovens do que eu também, que estavam lá aprendendo, e ver essa galera, como é que eles estão trabalhando, que escritórios que eles estão trabalhando. Então, a EA, para mim, foi muito para abrir a mente para essas outras frentes e outras pessoas, e entender, mas não é algo, o design computacional paramétrico não é algo que eu vou conseguir nessa vida aplicar na próxima, talvez, nessa encarnação, não é algo que eu vou aplicar no meu dia a dia. Vou aplicar inteligência artificial? Muita, mas o design paramétrico não vou. E aí, esse pessoal do design computacional, eles gostam muito das tecnologias, e eles acabam, a Marcela, muito isso, que nossa, eu sou fã dela, ela gosta de desenvolver as próprias ferramentas, né? Exato. Ela gosta, né, ela gosta do que tem por trás, né, das IAs, o desenvolvimento todo das IAs, né, que são coisas que eu considero difíceis de se aprofundar, e por tempo também, né, gente, o meu viés é muito mais da criação, da arte, do novo, das cores e das formas, e eu acabo me levando o meu aprendizado mais para esse lado, enquanto quem trabalha com design computacional e paramétrico consegue também se adentrar nessa parte de desenvolvimento de ferramentas de IA, o que eu acho absolutamente incrível. Só que hoje também está muito acessível para a gente também criar essas ferramentas. A gente consegue já criar algumas ferramentas. E aí surgem sites, como a gente conhece o Chrome AI, o Render, o Redraw, todas essas ferramentas esses sites, né? Eles todos têm essa base em ferramentas como o Conf UI, por exemplo, que foi apresentado no EA School. Então, por exemplo, me daria a oportunidade de desenvolver minha própria ferramenta, meu próprio site, e colocar no ar, né? Um site que vai renderizar imagens, por exemplo, né? São conhecimentos que esses profissionais têm, e eu acho incrível, assim, é um outro mundo, é um mundo no qual eu não consegui penetrar tanto, até por interesse mesmo, né? Mas recomendo a todos fazerem, é transformador, mas também que vá com essa mentalidade de que é muito design computacional, né, e paramétrico. Fazendo só um parênteses aqui, para quem não sabe, a AA Visiting School é a Architectural Association of Architects, que é uma escola importantíssima de Londres, de arquitetos, e eles têm esse programa que é o Visiting School. Então, visitam vários países, na verdade, onde apresentam workshops com tutores da escola, ensinando, muitas vezes, design paramétrico e outros temas. E aqui no Brasil acontece sempre, acho que a cada ano, né, tem esse workshop anual. E eu tive a oportunidade de fazer em 2011, eu acho, e a Mari fez esse ano. Então, realmente, mais focado para design computacional, então Rhino, Grasshopper, e essa edição ela teve um foco também para essa questão de inteligência artificial, que não tem como não olhar para isso, né? Mas eu acho muito bacana essa coisa que você falou da Marcela, porque as ferramentas, elas não são feitas exatamente para arquitetos, né? Na verdade, as ferramentas elas são feitas para uso geral. Então, é muito bacana você pensar que, de repente, desenvolver uma plataforma ou uma ferramenta que seja focado para exatamente o que você precisa e mitigando esses desafios que você tem como arquiteto ao usar uma ferramenta que é de uso geral. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante, né, de trabalhar. Eu sempre falo com a Marcela que ela tinha que criar e colocar no ar. Eu também acho.
Vou falar Ela com até ela faz alguns, ela até disponibiliza e tal, mas não é como um business dela, né? É mais ela. uma coisa interna. Ela, a Marcela, nossa, ela tem tido resultados muito legais. Né? Muito Marcela bonito. Carone, quem estiver assistindo a gente para Vamos seguir ela, colocar na descrição ela é do. demais. Eu sou fã do trabalho dela. E falando de aprendizado, falando mais de aprendizado, como que a Mariana estuda? Porque para além de, né, Faço cuidar do todos. curso, cuidar do escritório, você ainda tem que se atualizar. O que você faz e como? Conta pra gente. Olha, eu sempre fui muito de pesquisar nas redes sociais, né? Então tem muita Aham, coisa no Twitter, tem muita coisa no Medium, também tem muita coisa legal, que é um site de. É quase um Twitter, assim, esse Medium, mas muito voltado para nossa área. Tem muita coisa no LinkedIn também, porque não tem muitos cursos prontos e preparados para isso, né? Então a gente tem que buscar quem está falando sobre isso. Só que cada vez mais tem tido muitos cursos, né? Então faço todos. Pego e faço. Principalmente dos brasileiros, ainda não fiz nenhum desses que tem, mas os gringos comprei todos, faço todos, e para entender o olhar de cada um também, o método de cada um. uhum, E muito mais para isso, tá? Muito mais para entender a metodologia que cada um está usando. Porque a forma de usar as ferramentas, eu tenho muito a minha própria forma que eu fui entendendo com o meu trabalho, uhum, né? E quanto mais eu uso, e mais eu vou testando e vou fazendo, mais eu vou entendendo cada uma das ferramentas e como elas funcionam e como não funcionam, e vou buscando essas pessoas que falam, não necessariamente em cursos, mas em seus perfis das redes sociais que falam sobre isso, né? Então, não estou fazendo nenhum tipo de pós-graduação nessa área, não estou fazendo nenhum, mas faço cursos pontuais dessas pessoas que estão falando sobre esses assuntos. E faço também os próprios cursos que as ferramentas disponibilizam, né? As próprias ferramentas disponibilizam muita coisa. As IAs do Google, o próprio OpenAI, eles disponibilizam muito material. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traduzir aquilo para a arquitetura. Aí que está o grande trabalho, né? É a claro, gente claro. traduzir aquilo lá para a arquitetura, porque aquilo lá está sendo dito para qualquer área, né? Exato. Então, isso é uma coisa que eu gosto também de dizer para os meus alunos. Quando vocês verem uma IA sendo lançada, dá uma olhada naquilo ali, vê se você não pode, se aquilo ali não vai para a arquitetura também, né? Das imagens, as imagens que a gente vê sendo feitas, não foi criado para arquitetura, mas você consegue fazer um corte, você consegue fazer uma axonométrica explodida, consegue fazer tanta coisa. Mas estudar é assim, é vendo YouTube, é vendo esses sites, é vendo essas pessoas, acompanhando a Maria Mahamud também, com as coisas que ela está falando. Fui na AA School também, Legal. converso com o AA Business School, vou... não tem um lugar, é bem pulverizado. E eu acho Né? que reflete bastante como é a educação hoje em dia, né? Então, todo o sistema educacional está um pouco congelado, olhando para os lados e pensando o que a gente faz? A gente coloca IA, não coloca IA? A gente, enquanto isso, tem todo um mundo acontecendo de forma assim, formal e informal. E até é bom a gente falar sobre isso, porque muitos cursos que não valem a pena, às vezes com distribuição de PDFs que não valem a pena. Então, assim, recomendamos ter um pouco de cuidado, ter um pouco de filtro, conversar com as pessoas para ver o que é recomendado ou não. Assim, acho que espaços de troca e conversa, grupo de WhatsApp. Espaços de troca. É muito importante. Você também tem os grupos de WhatsApp do curso, onde todo mundo interage. É muito importante conversar com as pessoas para Conversar. não comprar gato por lebre, né? Como se diz. A gente não. Eu tenho essa coisa de novo das mídias sociais, né? Então, existe uma pressão muito grande colocada
influencers de IA, vamos dizer assim, aonde você tem que aprender, você tem que aprender, você tem que aprender, mas trazendo técnicas e trazendo soluções que não são reais, né? E quem tem o olhar mais crítico sabe. Você já viu o pessoal vendendo agentes de IA? Já vi. Essa é muito engraçado. Primeiro que não é agente. Primeiro que não é agente. Primeiro que não é Agente é uma agente, outra né? coisa completamente diferente. Uhum. A gente tem agentes dentro do ChatGPT, você consegue construir um agente dentro do ChatGPT, mas o que eles estão construindo e vendendo é um custom GPT, um GPT personalizado, ou aqueles gems do Gemini. Eles estão construindo uma coisa que tem de graça no YouTube para você construir o seu próprio, se você quiser, e estão vendendo aquilo. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu ensino a fazer como você constrói o seu. Claro. E eles estão vendendo isso. E o pior, são vários pontos que me preocupam. Um, chamando de agente, uma coisa que não é um agente. Dois, vendendo uma solução. Que tudo bem, você teve trabalho para construir e tudo mais. Não, vender nem é o pior. O pior é que, assim, são GPTs que eles estão personalizados para um fluxo de trabalho que não é o seu. Exatamente, é o que eu concordo plenamente com você, exatamente isso. Não é o seu. Não é. Você faz comercial ou residencial? Você atende cliente classe A, B ou C? A sua arquitetura ela é mais minimalista, mais maximalista, você trabalha na região nordeste do Brasil ou na região sul? Todas essas pequenas nuances fazem diferença na forma como você trabalha. E se você vai fazer um agente, que não é um agente, é um GPT personalizado, um custom GPT, por exemplo, você vai ter que botar as suas informações lá. Talvez esses que eles estão chamando de agente, que na verdade são assistentes, vamos dizer assim, possam ajudar num primeiro momento, mas eles logo vão, sei. Ai, não quero nem falar mal do coleguinha, mas falei mal. Tô aqui hoje, Maria, hoje estamos falando muita coisa. Não, mas o que tá errado aí no mundo. Vamos falar a verdade. Não faz o que quer também, né? Eu acho importante falar isso porque isso se conecta também com a questão dessa sede por uma solução fácil, que as pessoas indicam, ou acham, ou vendem, né? Ou dizem, a solução é fácil. Então, as pessoas querem comprar uma solução e querem que aquela solução se encaixe à necessidade dela. E aí, de novo, passo atrás, o que eu estou fazendo, o que eu preciso. Então, esse passo de tentar entender o que a gente faz e como a gente aplica no dia a dia dentro da nossa prática é inevitável, mesmo que você não queira fazer, você terá que fazer para gerar alguma eficiência, porque se você pegar exatamente o GPT de alguém e tentar implementar na sua prática, o assistente, o GPT personalizado, não vai dar certo. Então, não vai. Nesse workshop que eu vou dar daqui a um dia, na plataforma do Digital Futures, eu abro o GPT da nuvem. Então, explico o que quais são os passos que o GPT da nuvem faz. Mas o que a nuvem faz? Quem que é o cliente da nuvem? Então, o foco é em hospitalidade? Eu falo sobre princípios de design, eu crio um framework teórico para o GPT para filtrar o briefing e me dar a materialidade que eu quero através desse filtro. Isso tudo, ele é um framework único, não é um framework que nenhum outro escritório está fazendo. Então, você pode aprender a fazer e a criar, no seu curso você ensina, existem tutoriais para isso, mas usar o de outra pessoa... até pode ajudar, eu acho que no primeiro momento, se você é muito iniciante, assim, acho que talvez possa ajudar, sim, mas eu acho que vai ajudar, talvez até a errar também, sabe? E as promessas são que, insere um PDF, ele vai corrigir o seu projeto executivo, sendo que um GPT não consegue ler um desenho no PDF. Gente, então vamos falar sobre isso, né?
a IA ainda não entende o meio em 3D como a gente entende. Vamos Se deixar for um claro. JPG, um PNG, ela entende. Se você colocar um JPG, um PNG, uma imagem, se você colocar uma imagem para a inteligência artificial analisar aquela imagem, ela vai conseguir analisar, né? Então, cada vez melhor, cada vez com mais precisão, ela consegue. Mas quando você põe um PDF, não sei se você já viu que ele é composto por layers, aquelas layers ali do lado, né? Sim. Então, aí, quando você coloca no chat GPT, o que ele vai fazer? Ele vai ler aquelas layers do PDF. Que layers que eu tenho ali? Tem layers que são linhas e tem layers que são texto. Aquelas layers de texto, ela vai ler e vai corrigir aquele texto. Mas ela não vai conseguir corrigir aquelas layers de linha que estão ali. Aí você coloca uma imagem. E aí estão vendendo isso. Mas, enfim, é um assunto que dá muito pano para manga. Não sei se eu quero. Não sei se eu quero comprar essa briga. Bom, vamos então falar sobre previsões, Mariana. O que é que você vê que vai acontecer nos próximos... Assim, você está tendo contato interno com a OpenAI, você é uma estudiosa do assunto, faz bastante curso, está acompanhando as trends e em relação à IA, tanto no meio acadêmico quanto nas redes sociais. O que é que você acha que pode acontecer para o ano de 2026? Vamos ver se no final do ano que vem a gente vê de novo esse vídeo e ver se você acertou. No começo do ano que eu dei uma palestra lá no... Até você estava junto comigo. Na Expo Revestir, eu falei que as IAs iam ficar integradas aos softwares, né? Foi? Né? E foi acontecer. Não, assim, na verdade, ninguém sabe nada, né? Qualquer previsão é um chute, porque qualquer coisa que a gente for conversar de previsão do que vai acontecer no futuro é muito um chute. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a utilizar, né, no seu dia a dia, e tem muita gente que está dizendo que a bolha da IA vai estourar, né, e até financeiramente isso é algo que tem se falado muito, porque a OpenAI, por exemplo, gasta o dobro do que entra, né? Então, e são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, por quanto tempo isso vai ser sustentável, né? Pelas outras IAs, tem muita gente investindo muito dinheiro em IA, com esperança de um retorno no futuro, né? Então, até falando em questões financeiras, assim, de mercado, é algo que tem se conversado muito, que a bolha da IA vai explodir. Agora, em relação à IA aplicada à arquitetura, eu acho que a tendência é as pessoas utilizarem cada vez mais, entenderem mais o que funciona, o que não funciona, caírem menos em pegadinhas, né? E cada vez mais utilizando no dia a dia. E acho que não vai. Acho que a gente ainda vai trabalhar do mesmo jeito por muito tempo. E a inteligência artificial vai só reformulando, assim. Eu tentei reformulando o pensamento. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando com as mesmas etapas que a gente trabalhava desde sempre, talvez trazendo a IA para nos ajudar em etapas diferentes. Então, por exemplo, um exemplo do que a IA faz, e acho que você mostra isso no seu trabalho também, do conceitual. A gente consegue apresentar imagens muito fidedignas lá naquela etapa de conceito, né? Então, na etapa de conceito, eu já consigo trazer o que eu imagino para o projeto. Sendo que antigamente eu não conseguia fazer isso. Eu trazia no máximo um esboço, no máximo referências, porque se eu quisesse trazer um conceito mais fiel ao que eu penso, eu precisaria modelar em 3D e renderizar. Exato. Né? Agora eu já consigo. Então a IA vai começar cada vez mais entrar em diferentes formas nas etapas, deixando o nosso processo. As etapas vão ser as mesmas, mas as etapas vão se adaptar, ou na verdade a IA vai começar a entrar em todas as etapas. Vai se redesenhando de alguma maneira, né? E de repente, porque aí, como você falou, nessa sequência você teria um 3D depois do anteprojeto pronto. Agora você consegue apresentar um 3D conceitual antes de começar o layout. Pode simplesmente, que é o que a gente faz, na verdade. Então,
tira o layout um pouco dessa parte conceitual inicial, bem inicial, que é só de análise de briefing. Então, isso realmente tem um impacto no flow mesmo, né? Porque você... Qual que é o impacto disso? Vamos falando de impacto. Se você tem uma imagem conceitual que é aprovada para o cliente bem no início do projeto, significa que quando você chegar no anteprojeto, o tempo que você gastaria definindo o tipo de material, o tipo de madeira, a cor, o acabamento, até outros layers que de repente aparecem lá, tipo, de mais detalhe, tipo o tipo de cortina, o tipo de... Tudo isso já está, de alguma maneira, definido. Então, você passa pelo anteprojeto com um pouco mais de agilidade, porque você não está definindo isso no anteprojeto. E aí, a cara dessas etapas, elas vão se adaptando, né? Menos retrabalho, né? Menos retrabalho. E o que eu gosto também de pensar é que a gente está... a IA, ela traz uma ideia de não linearidade, ou seja, a gente consegue fazer umas idas e vindas, né? Ou seja, se eu precisar gerar outras imagens ali em outras etapas, tudo bem, eu vou gerar essas imagens até chegar no momento onde, se eu quiser, eu vou ter uma equipe modelando o 3D final, que vai ter a cara, vão ter as proporções e todos os acabamentos selecionados, mas você tem toda essa jornada aí com a possibilidade de usar essas ferramentas. Isso é muito legal, né? Redesenhar mesmo, assim, a questão do workflow. Eu acho também que, falando em tendências, acho que a gente vai começar a usar mais no projeto executivo, viu? Olha, falemos sobre isso. Conta. Acho que a gente vai usar mais em executivo, porque estou bem impressionada com o que o Nano Banana consegue fazer para detalhamento e essas coisas. Ainda não é perfeito, mas a gente sabe a velocidade que as coisas funcionam, né? Então, acho que as IAs vão começar a entrar mais nessa parte de detalhamento de arquitetura. Outro dia eu peguei um edifício super... até acho que no workshop eu mostrei, tem um post meu, que é um edifício coreano, que ele tem várias camadas de varandas, e aí você não entende muito bem qual é a altura da laje, né, do edifício. E se você não tem entendimento e olha bem, você não consegue entender muito bem. Se você não vê outros ângulos, você não consegue entender muito bem onde é que começa um apartamento e termina outro. E eu pedi para a IA fazer um corte disso. Sim, eu vi. Não, mas impressionante. Impressionante. Com o detalhe da jardineira em corte, a terra, a planta, a raiz da planta, assim, você fica... Não, e comete erros? Comete. Mas você não lembra como o Midjourney cometia erros e hoje nem tanto? Como o ChatGPT comete... A gente está acompanhando, né, Maria, a evolução das coisas e como elas têm evoluído rápido, e a gente sofre. A gente tem muito, quando tem um resultado... mas isso é bobagem, isso não serve para nada. Calma, dá um mês, dá 2 meses para você ver o que não está fazendo, né? Então... Ficar de olho nessas coisas, isso eu acho sempre importante, ficar de olho nas coisas que estão surgindo, e a gente, como também educadora de IA, né, Maria, e arquitetas, ficar de olho nas coisas que estão surgindo com um olhar de tipo, tá, não tá perfeito agora, mas vamos acompanhar para que caminho que isso vai seguir, porque o próprio corte, por exemplo, que eu até hoje de manhã estava testando de novo cortes nesse mesmo edifício. Eu comecei uma conversa nova, botei o edifício, eu quis um corte inteiro da fachada inteira, não um detalhe, né? Eu pedi um corte inteiro. E daí eu peguei e botei a fachada, eu posso te mandar depois, para você ilustrar. Botei a fachada de um lado e o corte do outro, e puxei linhas para ver se estava na proporção, né? E o prédio inteiro, são 5 pavimentos, e o corte feito com IA do lado, e eu puxei as linhas, e as linhas se encontravam direitinho na varanda. Obviamente, o que estava para dentro do edifício todo foi inventado, porque a IA não tinha informação do que tinha para dentro. Agora, o corte da fachada estava bem certinho, bem alinhado. E aí, o que tem para dentro, mesmo que ela não saiba o que tem dentro e tenha inventado o que tem dentro, estava muito legal o que estava dentro.
né? Então, os andares, as pessoas, os ambientes, um monte de coisa acontecendo ali para dentro que estava muito legal. Então, eu tô bem de olho nessas coisas de executivo, porque eu acho que hoje em dia já é algo que a gente pode usar para começar um executivo. Então, eu vou pedir ajuda para a IA para fazer o meu executivo, e logo mais eu já posso começar a pedir para fazer o executivo e só revisar, né? Então, acho que a gente vai acabar. Chegaremos nesse. Essa é uma previsão, hein? Será? Ninguém sabe nada, tô só chutando aqui. Eu gostei dessa aí, vamos ver. É a primeira pergunta, né? Faz planta, faz essa coisa da tradução e do desenho técnico, enfim, ainda é um pouco desafiadora, mas realmente, assim, evolução. Nesse primeiro projeto que eu peguei aqui nos Estados Unidos, de design conceitual, onde eu testei e incorporei bastante o Nano Banana no processo, realmente eu fiquei impressionada. Era um rooftop, eu acho que eu comentei com você. Rooftop, foto do rooftop, uma planta baixa e descrição de texto, inseriu o projeto exatamente na foto, uma foto aérea. Então, assim, mesmo que ainda seja desafiador essa questão da leitura do ambiente 3D como um ambiente 3D, o AI ainda está lendo aquilo como uma informação 2D, de alguma forma. Sim. A precisão me impressionou muito. Eu achava que não conseguiria chegar nesse nível. E agora evoluindo. Então, realmente, acho que a gente está se aproximando desse momento onde essas divergências vão virar passado, né? Vamos ver o que vai acontecer ali no final de 2006. A gente conversa de novo. Vamos de ano em ano, vamos juntos. Então, Mari, obrigada. Eu acho que foi ótima essa sessão mais livre, uma conversa, eu acho que foi bem adequado para uma conversa de final de ano. A gente está encerrando aí 2025, um ano muito, muito legal, e queria te agradecer. Agradecer por várias coisas, agradecer por compartilhar, ser tão generosa e compartilhar conhecimento com a gente no grupo de WhatsApp, sempre explicando para os alunos e os profissionais que estão lá as melhores formas de fazer. Isso é maravilhoso. Mesmo o que não está, mesmo o que está nas suas mídias sociais ensinam, dão técnicas, dão dicas de como fazer. E eu super recomendo o curso da Mari para quem quiser começar a fazer uma imersão mesmo de várias técnicas, várias ferramentas, várias formas de usar em todas as etapas, como você fala. Recomendo demais. Eu fiz o curso da Mari, então recomendo muito. E o que é muito bacana é que vem aí associado essa questão de aulas ao vivo, workshops, atualizações. Então, você adquire o curso, mas tem sempre a oportunidade de se atualizar e ver as coisas novas e até ferramentas novas que não estão ainda incorporadas no curso, mas que você está trazendo para falar sobre o assunto, não é isso? Fala um pouquinho do seu curso agora, Mari. Ai, Maria, antes de falar do curso, te agradecer também, né, pelo convite aqui de estar aqui em Talks com você, pela parceria o ano inteiro, por ser minha aluna e também não só por ser minha aluna, eu que aprendo muito com você, né, o aluno foi consequência, porque você tem tanto conhecimento para compartilhar também, e tem compartilhado no Ventox, no seu perfil, no grupo da Maria, que é incrível também. Então, te agradecer por esse ano, e 2026, vamos juntas de novo, né? Vamos juntas continuar falando sobre AI e arquitetura, desmistificando, falando mal de algumas coisas, bem de outras. Faz parte, né? Faz parte, sim. Bom, se alguém tiver interesse em fazer seu curso, quiser te seguir, quem não te conhece ainda, fala aí, Mari, conta como que as pessoas podem te achar. Acho que pode me achar pelo Instagram, acho que é o melhor canal, e lá tem todos os links. É Mariana Grunski. Grunski se escreve Grunschy, acho que provavelmente vai estar aqui na legenda em algum lugar. E lá tem os links, tem os acessos, tem o site,
e para se informar melhor sobre o curso, ou se estiver tendo algum workshop, ou também para levar para dentro dos escritórios das empresas. E me chama lá, tira dúvida e tudo mais. E quem está no grupo da Maria também, de vez em quando eu vou lá e falo também, a gente vai trocando sempre. A gente vai aprendendo juntas, né, Mari? É verdade. Bom, gente, esse foi o 9º episódio do Nuvem Talks, encerrando aí temporada 2025. É um prazer ter essa oportunidade de compartilhar com as pessoas, trazer convidados que têm bastante conhecimento para ajudar profissionais e estudantes nessa jornada, né? Porque é uma jornada contínua e, pelo que eu entendo, vai continuar. A gente vai ter que se dedicar a aprender continuamente e se envolver com o tema. Espero que, para quem ainda não conhece, assistam os outros episódios, tem muita coisa bacana. O primeiro episódio da Mari foi muito legal também. A gente tem pessoas do meio acadêmico, a gente tem designers de produto, realidade virtual, arquitetos trabalhando com corporativo, com varejo. Então, tem uma variedade aí de profissionais já implementando IA nas suas práticas e sempre dispostos a compartilhar conhecimento com vocês. Eu agradeço e até o ano que vem, até a temporada 2026. Parabéns, Maria. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vem com a nuvem.